dia em que a rainha Jezabel morreu, uma das piores mortes da Bíblia. O dia em que Jezabel morreu foi um dia diferente de qualquer outro em Jezreel, uma antiga cidade, a capital do reino do norte de Israel. Este dia traria a execução da infame Jezabel. Jezabel é a principal transgressora na casa de Acabe. Foi ela quem introduziu o culto a Baal. Baal era o nome do deus adorado em todo Canaã e Fenícia na antiguidade. Durante o período dos juízes, o culto a Baal entrou na vida religiosa judaica. A prática do culto a Baal tornou-se generalizada em Israel durante o reinado de Acabe e também afetou Judá. Diferentes regiões adoravam Baal de diferentes maneiras, e Baal provou ser um deus altamente universal. Vários locais destacavam um ou outro de seus atributos e criavam seitas especiais de báquicos. Esses BS locais eram considerados responsáveis pela agricultura, criaturas e pela fertilidade da humanidade. O uso mais significativo do título no Antigo Testamento é sua referência ao grande Deus do panteão cananeu, uma equivalência com Haddad, o deus amorreu, cuja natureza e funções eram praticamente idênticas. Parece claro que ela também matou os profetas do Senhor. Incitou primeiro seu marido e depois seus filhos a fazer o mal. Uma maldição para o país, e todos aqueles que desejavam o bem para seu país tinham uma maldição para uma mulher amaldiçoada. Seu reinado durou 3 reinados, mas agora finalmente seu dia chegou ao fim. Lemos sobre uma falsa profetisa na igreja de Tiatira que foi comparada a Jezabel e chamada pelo seu nome em Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa e ensina e seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ela também era incrivelmente má. Desviava os seguidores de Deus ao levá-los à idolatria. Um fim terrível veio para ela, assim como sobre Jezabel. Então, a destruição de Jezabel pode ser vista como típica da destruição dos idólatras e perseguidores. Apocalipse 17, 5, 6. E na sua testa estava escrito um nome de mistério: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos mártires de Jesus. E vendo-a eu, admirei-me com grande admiração. Um general chamado Jeú estava indo atrás dela. Jeú não era uma pessoa comum. Ele era o tipo de julgamento que Deus havia colocado sobre a família de Jezabel. Tudo isso aconteceu com Jezabel por causa de um evento, o assassinato de Nabote. Jezabel havia assassinado um homem chamado Nabote para roubar sua propriedade, e o profeta Elias havia lançado uma maldição sobre ela e sua família. Nabote era um jezreelita. Ele possuía uma vinha em Jezreel, que estava situada perto do palácio do rei Acabe. Por estar tão perto do palácio Acabe, pensou-se que seria uma boa ideia transformar a vinha de Nabote em um jardim de vegetais. Portanto, o rei propôs compensar Nabote por sua vinha ou fornecer-lhe uma vinha muito melhor em outro local. No entanto, Nabote não quis desistir da propriedade que havia herdado de seus ancestrais e declarou que a terra não seria vendida por nenhum preço. Incapaz de adquirir a vinha de Nabote, Acabe ficou sombrio e voltou para casa em um humor sombrio e irritado. O acesso de raiva do rei fez com que ele se abstivesse de comer. A rainha Jezabel descobriu que seu marido estava descontente dentro do palácio e o questionou sobre o motivo de seu humor. Acabe contou a ela a história sobre Nabote. Jezabel assegurou-lhe que, enquanto ele permanecesse como rei, ele poderia ter o que quisesse no mundo. Em seguida, ela assegurou-lhe que cuidaria disso pessoalmente, dizendo: "Levanta-te, come. Anima-te, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita." 1 Reis 21:7. Jezabel então procedeu com os arranjos necessários para se livrar de Nabote.
Primeiro, ela forjou cartas supostamente do rei, instruindo os nobres e anciãos da cidade a proclamar um jejum e colocar Nabote em um lugar proeminente entre o povo. 2 canalhas deveriam ser posicionados perto de Nabote, com a missão de acusá-lo falsamente de amaldiçoar a Deus e o rei. Nabote seria levado para fora da cidade, onde seria apedrejado até a morte. Essas acusações eram completamente fabricadas. O diabólico plano contra Nabote teve sucesso devido ao fato de que uma sentença de morte não poderia ser executada com base em apenas uma testemunha. Jezabel havia tomado as precauções necessárias para plantar 2 falsos testemunhos. Assim, ela cumpriu a lei quando era conveniente para ela. Foi quando ela poderia manipular de uma forma que facilitasse mentir, roubar e matar. Uma parte particularmente odiosa do plano de Jezabel foi a proclamação de um dia de jejum, usando uma cerimônia religiosa para encobrir sua intenção assassina e garantir que a presença de Nabote fosse vilipendiada ao extremo. Quando a rainha soube que Nabote havia morrido, ela informou a Acabe que ele poderia agora tomar posse da vinha de Nabote, o que Acabe fez mais do que contente. Por causa do chocante assassinato de Nabote por Acabe e Jezabel, Deus os condenou. O profeta Elias fez o caminho até o monarca para entregar uma palavra de Deus. De fato, Elias se cruzou pela primeira vez com Acabe quando o rei estava inspecionando a vinha que havia roubado. O profeta perguntou às pessoas: "Não assassinaste tu e tomaste a vinha?" 1 Reis 21:19. Elias profetizou que o Senhor traria desgraça sobre a casa de Acabe e que o Senhor faria com que todo macho da família de Acabe perecesse e fosse devorado por animais selvagens. Em vez de receber um enterro honroso, Acabe, seu marido, foi morto em uma batalha contra os sírios. Como sucessor de Elias e profeta em seu próprio direito, Eliseu assumiu a cruzada de Elias. Eliseu instalou Jeú como rei de Israel. Jeú já havia se livrado do filho de Jezabel, Jorão. Jeú puxou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha perfurou seu coração e ele desabou em seu carro. Aqui vemos Jezabel desafiando o julgamento que está por vir. Ela sabia que Jeú havia executado seu filho e que ele havia jogado seu corpo morto na vinha de Nabote, de acordo com a palavra do Senhor, e que ele agora estava indo para Jezreel, onde ela não podia deixar de esperar ser a próxima a cair como um sacrifício para a espada furiosa de Jeú. O Senhor Jeú soube disso, e agora vê como ela encontra seu destino. Ela se posicionou em uma janela na entrada do portão para confrontar Jeú e desafiá-lo. Ela não escolheu se esconder como alguém que estivesse aterrorizado pela vingança divina. Ao invés disso, ela se expôs a ela e recusou-se a recuar. Ela zombou do medo. Vejam como um coração endurecido contra Deus tentará enfrentá-lo, mas nunca alguém endureceu o coração contra ele e prosperou. Em vez de mostrar humildade e luto por seu filho, ela pintou o rosto para que pudesse parecer como ela mesma, isto é, grandiosa e majestosa, na esperança de que isso intimidasse Jeú, fizesse ele perder a face e acabasse com sua carreira política. O Senhor Deus ordenou ao seu povo que raspasse suas cabeças e se envolvesse em sacos, mas vemos pintura e vestimenta andando contra Deus. Isaías 22, 12 e 13. Portanto, naquele dia, o Senhor Deus dos Exércitos chamou vocês para chorar, para lamentar, para rapar a cabeça e para usar saco em humilhação. Em vez disso, há alegria e felicidade. Abate de bois e matança de ovelhas, comendo carne e bebendo vinho, dizendo: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Um dos sinais de ruína é um coração não arrependido nos tempos de adversidade. Que aqueles que confiam nas aparências externas examinem a si mesmos em um espelho. Ela não tremeu por Gil, o instrumento da vingança de Deus. Ao invés disso,
ela lhe fez a ameaçadora pergunta se Zin tinha paz depois de matar seu mestre. Perceba que, apesar da mão de Deus estar contra sua família, ela não se importava, mas desafiava aquele que era apenas a espada em sua mão. Nós também somos propensos a explodir em raiva contra os instrumentos de nossos problemas quando deveríamos ser submissos a Deus e apenas zangados conosco mesmos. Ela se confortava na crença de que as ações atuais de Gil acabariam resultando em sua própria ruína e que ele não encontraria paz nisso. Ele a cortou de todas as pretensões à paz e agora ela pensava em cortá-lo da mesma forma. Reformadores e representantes que agem podem enfrentar dificuldades, mas não devem ter medo, Filipenses 1:28, e de maneira alguma se intimidar pelos adversários, pois tal firmeza e ausência de medo da sua parte é um sinal claro, prova e selo para eles de sua destruição iminente, mas um sinal claro para vocês de libertação e salvação, e também de Deus. Ela citou um precedente para desencorajá-lo de prosseguir com essa empreitada. Será que Zin teve paz? Quem é esse Zin de que a rainha Jezabel fala? O homem que estava indo para tirar sua vida chamava-se Gil, não Zin. Você vê, esse Zin era um homem que chegou ao trono por meio de sangue e traição, e em 7 dias foi obrigado a incendiar o palácio sobre sua cabeça e sobre si mesmo dentro dele. Jezebel estava essencialmente dizendo a Gil: você pode esperar ter um destino melhor. Mas este não era um caso semelhante. Se o caso fosse semelhante, seria apropriado fornecer-lhe este lembrete, pois os julgamentos de Deus sobre aqueles que nos precederam de qualquer maneira pecaminosa devem ser advertências para nós, para termos cuidado para não seguir seus passos. Foi um erro comparar Gil com Zinri, enquanto as ações de Zinri foram motivadas unicamente por seus próprios desejos egoístas e crueldade. Gil foi ungido por um profeta e realizou suas ações por ordens do céu. Ao comparar pessoas e coisas, devemos ter cuidado em distinguir entre o precioso e o vil. Gil pediu ajuda contra a mulher, não se abalou com suas ameaças e gritou: quem está comigo? De acordo com 1 Reis 9:32. Então Gil levantou o rosto para a janela e disse: quem está ao meu lado, quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Ele foi chamado para fazer a obra de Deus em reformar a terra e punir aqueles que a corromperam. Ele agora busca ajuda nessa tarefa, esperando que haja outros dispostos a ajudar e apoiá-lo. Ele levanta a bandeira e faz uma proclamação como Moisés: quem está do lado do Senhor, e como o salmista: quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem estará ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Salmos 94:16. Note que, uma vez que o trabalho de reforma começou, era hora de perguntar quem estava a favor dela. Sua própria presença atraiu e a entregou a ele para executar sua vingança legítima. 2 ou 3 eunucos olharam para Gil com uma expressão que o encorajou a acreditar que estavam do seu lado. E a eles ele chamou, não para prender ou capturá-la até novas ordens, mas sim para imediatamente derrubá-la, o que era uma forma de apedrejar criminosos, lançando-os de cabeça para baixo de algum lugar íngreme. Como resultado, ela experimentou as repercussões da lapidação que infligira a Nabote. Eles a derrubaram, conforme 1 Reis 9:33, e ele disse: joguem-na para baixo. Então eles a jogaram para baixo, e parte do seu sangue respingou na parede e nos cavalos, e ele a pisoteou. Se o comando de Deus justificava Gil, então o comando de Gil poderia justificá-los também. É possível que eles tivessem uma aversão oculta à maldade de Jezabel e a odiassem, apesar do fato de servirem a ela. Também é possível que ela fosse cruel e prejudicial para aqueles ao seu redor, e eles estivessem satisfeitos com a oportunidade de se vingar dela.
Finalmente, é possível que tenham feito isso porque viram o sucesso de Gil e esperavam se tornar amigos dele e manter suas posições em sua corte. Ela foi lançada contra a parede e o pavimento, e então os cavalos, todos cobertos de seu sangue, a pisotearam enquanto ela ainda estava viva. Esta foi a forma mais vergonhosa pela qual ela poderia ter sido morta. Testemunhe a destruição do orgulho e da crueldade, e então declare que o Senhor é justo. Os próprios cães completam sua vergonha e ruína, de acordo com a profecia. Depois que Gil se refrescou no palácio, ele pensou consigo mesmo que a melhor maneira de mostrar respeito por Jezabel era enterrá-la. Apesar de ser uma pessoa terrível, ela era uma filha, a filha de um rei, esposa do monarca e mãe do rei. Conforme 1 Reis 9:34. Quando ele entrou, comeu e bebeu, e disse: "Veja agora esta mulher maldita e a enterre, pois ela é filha de um rei." Mas embora ele tivesse esquecido o que o profeta disse, Deus não havia esquecido. Conforme 1 Reis 9:10. E os cães devorarão o corpo de Jezabel no distrito de Jezreel, e não haverá quem a sepulte. Então ele abriu a porta e fugiu enquanto comia e bebia. Os cães devoraram seu corpo morto, de modo que nada restou, exceto seu crânio nu. O rosto pintado se foi, e seus pés e mãos, conforme 1 Reis 9:35. Eles foram para enterrá-la, mas não encontraram nada além do crânio, dos pés e das palmas das mãos. Os cães vorazes não tinham respeito pela dignidade de sua linhagem. Para eles, a filha de um rei estava no mesmo nível que qualquer outra pessoa. Mesmo que mimemos nossos corpos e os usemos luxuosamente, saibam como logo eles serão um banquete para os vermes debaixo da terra. Quando Gil foi informado disso, ele se lembrou das palavras aterrorizantes que foram ditas anteriormente, conforme 1 Reis 21:23. O Senhor também falou sobre Jezabel, dizendo: "Os cães devorarão o corpo de Jezabel pelo distrito de Jezreel, e não restará nada dela. Os monumentos de sua infâmia. Ela estava acostumada a fazer suas aparições em dias públicos em um estado incrível, e o glamour sempre estaria presente. Esta é Jezabel, que figura aí estatura absolutamente magníficas. Não posso acreditar em quão bonita ela é." No entanto, a partir deste ponto, isso não se repetiria. Muitas vezes testemunhamos os ímpios serem enterrados. Eclesiastes 8:10. Então, vi os ímpios sepultados, os que tinham ido e vindo do lugar do santo, e foram esquecidos na cidade onde tinham praticado tais coisas. Também isso é vaidade. Ainda assim, às vezes, como aqui, os ímpios não têm sepultura. Eclesiastes 6:3. Se um homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e a sua alma não se fartar do bem, e ele não receber também sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Não havia vestígios de Jezabel, exceto nos textos sagrados. Ninguém ousava dizer coisas como: "Este é o túmulo de Jezabel." Portanto, o nome do ímpio apodrecerá e será esquecido, até mesmo acima do solo. A história de Jezabel, desde sua introdução de práticas idólatras até seu fim trágico, serve como um poderoso lembrete das consequências da rebelião contra Deus e da maldade. Ela simboliza o perigo de se desviar dos caminhos de Deus e as graves consequências para aqueles que levam outros ao pecado. Sua história não é apenas um relato histórico, serve como uma alegoria do julgamento divino contra a idolatria, a injustiça e a imoralidade. O julgamento sobre Jezabel também reflete o tema bíblico de que Deus não deixa o pecado impune. A morte de Jezabel, profetizada por Elias como um ato de justiça divina, é dramaticamente cumprida e serve como um solene lembrete da soberania de Deus e do destino daqueles que se opõem a ele. Além disso, a história de Jezabel é um aviso contra o abuso de poder.
Jezabel usou sua posição para perseguir os profetas de Deus e promover a adoração de falsos deuses, culminando na morte de Nabote e na usurpação de sua vinha. Sua capacidade de manipular e controlar para alcançar seus objetivos revela a natureza destrutiva do poder quando usado para propósitos injustos. Por outro lado, a história nos encoraja a sermos resilientes na fé, mesmo diante de grande oposição. Muitos dos profetas de Deus enfrentaram perseguição sob o reinado de Acabe e Jezabel, mas permaneceram fiéis. Essa resiliência e fé inabalável são qualidades que todo crente é chamado a emular, confiando que Deus é justo e recompensará a retidão. Oração. Todo-Poderoso Senhor, que sua justiça e misericórdia sempre sejam lembradas enquanto refletimos sobre as histórias de fé e fracasso, de justiça e julgamento. Ajude-nos a aprender com o exemplo de Jezabel para que possamos evitar o caminho da idolatria, injustiça e imoralidade. Fortaleça nossa fé e resiliência diante da adversidade, sempre nos lembrando de sua soberania e amor. Que possamos usar o poder e influência que você nos dá para promover justiça, amor e verdade, em nome de Jesus. Amém. Se este conteúdo foi valioso para você, peço seu apoio com sua inscrição e fique à vontade para assistir a outros de nossos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir a palavra de Deus. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.